Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Nós vamos analisar o mercado, vamos entender o que as sardinhas fizeram ontem, quando a SEC fez o post ali dentro do Twitter que havia aprovado o ETF de Bitcoin, e aí logo em seguida depois eles falaram que era uma fake news. Vai saber se aquele post estava programado para hoje ou não dá para saber, não é mesmo? Mas a gente não tá nem aí para notícias. A gente vai olhar para dados, entender o que a gente tem de movimentação, que fase do ciclo nós estamos, como que nós podemos tomar uma boa decisão através de dados e não através de notícias. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo ele venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo, bora ver direto aí exatamente o que as sardinhas fizeram na data de ontem, né? Olha só, a gente teve o mercado se movimentando ali ontem. Ontem eu analisei o mercado aqui com vocês e eu falei que a gente não estava em um momento de compra de Bitcoin, porque a gente estava fazendo o rompimento de um canal de alta e a gente não quer comprar rompimento. 80% dos rompimentos, eles são falsos. A gente olha aqui na data de ontem, antes da gente ter a notícia ali, né, os menores players que detêm de $1.000 a $10.000 ali, eles estavam fazendo compra no rompimento, tá? Exatamente no momento da notícia aqui, a gente não teve pequenos players comprando não, tá? Então a gente não teve nem grandes compras e nem grandes vendas exatamente nesse candle aqui, ali das pessoas que têm um menor capital. Lembra, eu já te expliquei que uma sardinha não se dá pelo tamanho da banca dela, e sim pelo mindset dela. Só que, no geral, uma sardinha ela tem pouco capital. Mas às vezes a gente vê sim alguns big players sardinhando no mercado, tá? Então eu estou analisando aqui carteiras de $1.000 a $10.000, não significa que se você tem $1.000 você é uma sardinha. Cara, se você souber o que você está fazendo dentro do mercado, se você tiver um mindset de um bom investidor, simplesmente você não é considerado uma sardinha, tá? Mas quando a gente olha para a movimentação que teve ontem ali, a gente não teve grandes compras nem grandes vendas ali também. Aconteceram algumas liquidações nesse meio aí, mas a gente não vai falar de liquidações na data de hoje. O que eu quero falar com vocês, na data de hoje, o que importa para mim, o que está acontecendo nesse momento, quando eu olho para dados, quando eu comparo com ciclos passados, é que a gente está no pé da nossa bull run. O que significa isso? Significa que a gente está próximo de vivenciar um movimento mais exponencial dentro do mercado cripto. De verdade, eu acredito que o ano de 2024 vai ser o melhor ano quando a gente compara 23, 24, 25 e 26. Eu acredito que 24 vai ser o melhor ano. Na minha projeção, o topo do mercado pode ser constituído em 2025. Só que eu odeio data, eu odeio cravar essas paradas. Por quê? Às vezes você seta que o topo do mercado vai ser em 2025 e você passa 2024 esquecido daquilo. E aí o topo do mercado ele é constituído em 2024 e você perde, você esquece de vender. Olha só, muitas pessoas ficaram esperando os 12, os 10, os $8.000 no Bitcoin. E elas esqueceram de olhar para o preço do ativo nos 15 e entender que os 15 já era próximo dos 12, ou seja, já poderia iniciar estratégias de compra nos 15. Então, quando você seta a sua mente para algo específico, olha só, o topo do mercado, muita gente ficou esperando os $100.000 e os $100.000 não aconteceu, a gente parou em 68. Essas pessoas perderam o time de venda porque o foco delas estava no 100. Esse é um dos motivos pela qual eu não gosto de datas, eu não gosto de cravar datas. Porque para mim, se eu falar que o topo vai ser em 2025, eu vou esquecer em 2024 de buscar o topo do mercado e pode ser que ele aconteça em 2024. Então o que mais importa para mim são exatamente os dados e não a minha projeção de timing. Bom, diante disso, eu vejo que nós estamos no pé da nossa bull run. Olha só, quando a gente começa a olhar gráficos, né, quando a gente começa a comparar os indicadores, vocês sabem que o grupo de carteiras que eu mais sigo é o grupo de carteiras de 10 a 100 bitcoins. Nesse momento é esse grupo. Por quê? Se a gente olhar para esses caras aqui, ó, vou traçar uma linha vertical aqui. Essa linha vertical está mostrando o início da distribuição desse grupo de carteiras. Deixa eu tirar o outro grupo aqui para não ficar confuso para você. Olha só,
O início dessa distribuição aqui, ó, desse grupo de carteiras, foi exatamente ali no início da nossa bull run. Se a gente analisar esse grupo de carteiras, a gente vai ver que eles ficaram laterais durante todo o bear market, até a gente ter exatamente a Celsius ali quebrando, a gente ter várias liquidações acontecendo no mercado. Olha só, outra linha vertical aqui também, mostrando que a partir desse momento, esses caras começaram a acumular muito forte. Olha só, eles acumularam muito forte até a FTX quebrar ali, até a gente ter o fundo do mercado. Veja como eles passaram um longo período acumulando, da mesma maneira que eles passaram um longo período distribuindo. E eu já comentei com vocês que big players, eles compram, depois vendem. O mercado, ele não responde imediatamente aquelas vendas e nem aquelas compras, mas eles passam um longo período comprando e um longo período vendendo. E sempre que a gente analisa a nossa bull run, a gente vai ver que o início da bull run, ali o pé da nossa bull run, vai iniciar com esse movimento de distribuição. E olha só o que está acontecendo. Se a gente traçar exatamente uma linha vertical aqui também, para entender a partir de qual momento esses players começaram a distribuir, a gente vê que estamos no início de uma distribuição desses players. Os players que compraram, acumularam durante um longo período. Nesse momento eles estão distribuindo. Isso daqui para mim é um sinal de pé da bull run. Novamente, o mercado ele não responde diretamente nesse início de distribuição. Eles vão fazer uma distribuição muito longa depois disso, depois que a gente tiver boa parte do supply na mão dos investidores de curto prazo, aí a gente vai ter formação de topo. Olha só, eu estou te mostrando uma métrica aqui aonde os players importantes, relevantes para mim, para o Gui Telles, tá? Cada analista vai escolher o seu grupo de carteira aí para poder seguir. Tem analistas que vão escolher todos os grupos de carteira. Eu prefiro focar exatamente na de 10 a 100 bitcoins. Isso significa que esses caras estão enxergando um preço atrativo em relação ao preço que eles pagaram. Ou seja, a gente está começando a entrar ali em zonas de realizações de lucro. Dando continuidade na nossa análise, a gente vai ver que temos sim realizações de lucro consecutivas diariamente. Inclusive, recentemente a gente teve uma realização de lucro ali de 3,3 bilhões de dólares. Inclusive, eu postei isso dentro da comunidade on-chain, assim que a gente teve essa realização de lucro. Olha só como que um topo de mercado, né, uma subida, uma bull run, ela é constituída com altas realizações de lucros consistente, né? Isso daqui é um sinal de que sim, a gente pode estar eminente desse início da bull run, onde a gente vai seguir com realizações de lucro. E eu vou te explicar nesse vídeo o porquê que é importante a gente ter realizações de lucro. Olha que louco, para muitas pessoas isso daqui pode parecer uma informação extremamente negativa. Quando a gente fala que alguém está realizando lucro, as pessoas já pensam, nossa, eu vou vender então porque o mercado vai derreter. Calma, não é bem assim. Você tem que analisar um contexto, analisar vários indicadores para saber exatamente qual que é a tomada de decisão. Por isso que não funciona você seguir o canal no Twitter que avisa quando baleia movimentou. Eu vou te explicar o porquê disso daqui. Então a gente vê que está tendo altas realizações de lucro e o primeiro ponto que a gente faz é entender da onde que está vindo essas realizações de lucro. Essas barras pontilhadas aqui é da onde as realizações de lucros vieram e essas barras vermelhas é aonde a realização de lucro aconteceu. A gente vê que os players que realizaram lucro ali, aqueles 3,3 bilhões de dólares, né? A gente está falando que os players compraram nos 28 mil, nos 29 mil dólares. Ou seja, são players que entraram recentemente no mercado. Inclusive, teve um único player que realizou aí, ele fez uma compra de 5 bilhões de dólares e quando ele vendeu isso valia 7 bilhões de dólares. Em alguns meses, esse cara fez 2 bi de dólares ali. Então a gente vê que tá tendo realizações de lucro, essas realizações de lucro elas estão vindo dos 28, 29 mil dólares. Quando a gente olha para distribuição do supply, a gente está deixando vários suportes para trás. Vai anotando tudo isso que eu estou falando com você, que no final eu vou te explicar o porquê que a realização de lucro ela é importante. Essas realizações de lucro elas vão deixando suportes para trás, tá? Lembre-se, para todo vendedor existe um comprador. Hoje o nosso maior suporte é nos 16 mil dólares, depois a gente vai ter um suporte nos 26 mil dólares,
depois a gente vai ter o terceiro maior suporte ali nos $41 mil, né? $42 mil, mais ou menos essa região dos 40, tá? Olha só, quando a gente analisa o ciclo do mercado, entende quando que a bull run ela vai iniciar quando a gente vê o rompimento dessa linha azul aqui. E esse é um ponto importante. Nós estamos em termos de métricas no pé da bull run e nós estamos em termos de comportamento dos investidores no pé da bull run. Qual que é o comportamento dos investidores? Iniciar as suas fases de realização de lucro. A gente está vendo isso através de métricas que eles estão realizando lucro. Esse indicador aqui é só um indicador que vai nos falar quando a gente iniciou a nossa bull run ou não. Não existe indicador bala de prata, tá? Se existisse, eu não usaria esses trocentos mil indicadores que eu apresento para vocês, simplesmente usaria um único gráfico. Mas eu confirmo isso daqui olhando, vendo o sentimento, vendo o comportamento dos players, a gente consegue confirmar que sim, estamos no pé dessa bull run, no pé dessa realização. E olha só que coisa interessante, por que é importante os players realizarem lucros no mercado? Exatamente por conta dessa linha laranja aqui. Essa linha laranja ela é o custo médio de todos os investidores de Bitcoin. Quando a gente faz uma realização de lucro, olha só, se eu compro Bitcoin a $15 mil e eu vendo ele a $25 mil e mais para frente eu resolvo comprar Bitcoin novamente, é muito improvável que eu vá conseguir recomprar $15 mil, ou seja, eu vou pagar mais caro do que eu paguei lá atrás. Não significa que eu estou tendo prejuízo, lembrando, eu realizei em patamares mais altos. Mas significa que eu não vou conseguir mais comprar o Bitcoin pelos $15 mil. Cara, você já deve ter visto muitas pessoas dentro do mercado cripto falando: eu já tive milhares de Bitcoin, eu já tive centenas de Bitcoin, hoje eu tenho dezenas de Bitcoin. E eu me arrependi amargamente de ter vendido os meus Bitcoins. Por que que isso acontece? Exatamente porque conforme você vai vendendo, você está elevando o custo médio daquelas moedas. E exatamente essa linha laranja aqui é essa elevação do custo médio. Por que que em 2018, quando a gente teve um bear market ali, Bitcoin não voltou lá no seu fundo anterior que custava $300? Porque o custo médio dos investidores, olha só, ele estava nos 4 mil, nos 5 mil dólares. Ou seja, o mercado ele vai respeitar aquele custo médio. Porque lembre-se, abaixo dessa região, todo mundo está no prejuízo, não tem ninguém no lucro nesse momento. Se não tem ninguém no lucro, a gente não tem pressão de vendas. Aqui também, quando a gente olha, a gente subiu, olha só, o último ciclo, a gente saiu com um custo médio de $5 mil, ele foi subindo, subindo, subindo. Quando a gente começa as distribuições, o custo médio ele começa a subir. Então isso é importante a gente ter essas realizações de lucro aqui no ciclo do mercado, durante a bull run, no topo do mercado, porque essas realizações de lucro vão fazer o custo médio dos investidores subirem. Se o custo médio dos investidores subirem, a gente vai ter um novo platô lá na frente no próximo ciclo de fundo do mercado. Você viu o Bitcoin a $15 mil? Se você está aqui no mercado desde novembro de 2022. Você nunca mais vai ver Bitcoin a $15 mil. Gui, você não pode falar que nunca mais, porque você não tem certeza, porque pode acontecer um colapso, pode acontecer um cisne negro. Galera, pode acontecer várias coisas. O problema de tudo isso que pode acontecer é a palavra pode. Eu não trabalho dessa maneira, eu não trabalho com o que pode acontecer, eu trabalho com números, com gráficos, com indicadores, com matemática. Então, quando eu analiso o comportamento passado e eu olho para o histórico do Bitcoin, de toda a história do Bitcoin, ele nunca voltou no seu fundo anterior. Ele nunca constituiu um topo, um fundo muito mais baixo do que o custo médio da rede, que é o Realized Price. Se isso nunca aconteceu, eu não considero que a gente vai voltar lá atrás. Eu, como analista, eu tenho que tomar uma decisão. Eu não posso ficar em cima do muro toda vez trabalhando com vocês aqui. O mercado pode subir, como ele pode cair. A gente pode ter crise nos Estados Unidos, como a gente pode não ter crise nos Estados Unidos. Eu não posso trabalhar dessa maneira. Eu tenho que tomar uma decisão. Inclusive, lá no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, meu @ tá aqui embaixo.
Me perguntaram, Gui, sim ou não? Você acha que o ETF vai ser aprovado na quarta-feira? Cara, foi uma pergunta simples. Sim ou não? Eu não posso responder talvez. Cara, me perguntaram, toma uma decisão e a sua responsabilidade em cima daquela decisão. Minha resposta foi que sim. E tá tudo bem se eu errar. Não tem problema nenhum se eu errar na minha tomada de decisão. O problema está, galera, na gente não decidir. Nós, investidores, nós trabalhamos com uma decisão, sim ou não, compra ou venda. É simples, a gente só precisa decidir, beleza? Ficar em cima do muro, cara, não é um padrão que o investidor deve ter. E essas realizações de lucro aqui, elas estão sendo importantes porque, olha só, o nosso custo médio, ele começou a subir. Que delícia! Isso daqui é início da nossa bull run, galera. Isso daqui é o pé da nossa bull run. Veja que durante um longo período a gente ficou com o custo médio ali travado em $20 mil, $19 mil, e aqui, a partir do momento que a gente dá essa última pernada de alta, e a gente começa a ter essas realizações de lucros aqui mais relevante, a gente começa a subir o custo médio, a gente começa a subir o realized price. Hoje a gente já está em $22 mil. O que isso significa? Significa que daqui para frente, a gente pode ver altas realizações de lucro acontecendo. Caso essas altas realizações de lucros elas venham acontecendo consecutivamente, a gente vai subir o realized price, a gente vai estabilizar depois de uma euforia e um próximo patamar de preço, onde esse próximo patamar de preço vai ser o fundo do próximo ciclo. Só que é importante essa realização de lucro ao longo do caminho no movimento da bull run. Porque isso também vai fazer com que as pessoas cada vez elas paguem um pouco mais caro, até a gente chegar em uma determinada zona onde ninguém está interessado em pagar tão caro assim, que vai ser exatamente mais ou menos nessa linha vermelha. Quando a gente ultrapassar essa linha vermelha aqui, a gente vai estar mais ou menos em região de topo. Mas lá para frente a gente fala sobre topo, a gente ainda está analisando saúde dos movimentos. Olha só, a linha laranja aqui continua sendo o realized price, tá? Ele está subindo, e quando a gente olha exatamente para a linha verde, é o custo dos traders dos últimos 30 dias. E exatamente em azul aqui, ó, é o custo dos investidores de curto prazo. A gente vê que o custo de todo mundo está subindo nesse momento, ou seja, cada vez mais o nosso suporte. A nossa exaustão da pressão de venda, ela está em patamares mais altos. Ou seja, o mercado ele começa a ser mais resiliente para a queda, galera, porque o custo está subindo cada vez mais. E lembre-se, a gente ainda não iniciou a bull run. Tudo isso é muito positivo nesse momento. Eu vejo algumas pessoas comentando que, nossa, toda essa euforia, né? Eu recebi esse comentário dentro do meu canal do Telegram. Nossa, toda essa euforia, toda essa positividade está me deixando um pouco negativo. A primeira pergunta que eu fiz para essa pessoa foi: você já vivenciou uma bull run? Ele me respondeu que não. E olha só que louco, se você nunca vivenciou uma bull run, se você nunca vivenciou a euforia do mercado cripto, cara, tudo isso que está acontecendo nesse momento sobre ETF, sobre alvos, sobre positividade dentro do mercado cripto, não é nada, galera. Vocês vão ver quando a bull run estourar, quando a gente estiver em descoberta de preço, o que é uma positividade, o que é uma euforia. Tudo isso que está acontecendo, cara, é simplesmente um grão de areia perto da nossa bull run. Então sim, se prepare, essa parada vai estourar. Olha só, eu passei vários meses aqui no canal falando que a gente estava em fundo, passei vários meses falando que a gente já tinha iniciado o bull market, passei vários meses falando que nós estávamos dentro de uma fase de bull market profundo. E aí aqui, meu sentimento é que nós estamos entrando em uma nova fase, nós estamos no pé da nossa bull run e pode ser que você me veja durante meses falando: galera, estamos na nossa bull run. E saiba aproveitar isso, porque esse vai ser o último movimento, né? A gente teve a capitulação, fundo, aporte, a gente teve início do bull market, aporte, a gente tem o bull market profundo, aporte, a gente tem a bull run, onde a gente começa a diminuir as nossas exposições dentro do mercado. Quando a gente chega na euforia do mercado, a gente está saindo do jogo. Então, saiba pegar o time, analisa as minhas narrativas. As minhas narrativas, elas são consistentes durante uma fração de tempo, porque aquilo é uma fase do ciclo do mercado
cripto. Passou aquela fase, esqueceu, tchau, vamos para a próxima fase, beleza? Bom, então, olhando tudo isso, eu vejo que a gente tá no pé da nossa bull run, tá? Ontem, olhando pro price action aqui, cara, tá? A gente segue a análise de ontem, onde eu comentei com vocês que, cara, não estamos em realização em região de compra, porque a gente tá no rompimento do canal, aqui não se compra. Esse pullback foi suficiente já pra gente entrar em movimento de compra? Não, não vou entrar em movimentos de compra ainda nesse pullback aqui. Se a gente tiver quedas mais fortes, aí eu vou entrar em movimentos de compra dentro da carteira rumo ao milhão. Até o presente momento, não tenho interesse em entrar nesse pullback da mesma maneira que dentro da carteira rumo ao milhão, a gente comprou aqui, a gente comprou aqui, a gente comprou aqui, a gente comprou aqui, a gente comprou até mesmo no dia desse food. Só que, exatamente nesse movimento aqui, não vou comprar, não vou fazer aporte dentro dessa região. Vou esperar tudo isso acontecer, acredito que o ETF vai ser aprovado hoje e acredito que com a aprovação do ETF, a gente vai ter um drawdown momentâneo. Então, vou esperar um pouco para essa tese. Bom, quando eu olho para o que aconteceu na data de ontem, ficou um sinal meio que claro do que pode acontecer nos próximos dias. A aprovação de ETF do Bitcoin foi uma narrativa que se estendeu durante o ano de 2023, ali metade do ano de 2023 inteiro. Isso fez com que o Bitcoin ganhasse muita dominância no mercado e que Ether fosse esquecido do jogo. A gente teve um gostinho do que talvez possa acontecer, que é o Bitcoin tendo seu ETF aprovado ali, a gente iniciando uma narrativa de aprovação de ETF para Ether. E isso significa que a gente pode começar a ver Ether performando muito bem. Por que eu falo isso? Ontem, quando a gente analisa o Ether barra Bitcoin, a gente vê que tínhamos uma perca de fundo aqui, aonde a gente violinou todo mundo. Com essa violinada, o mercado ele voltou muito forte de ontem para hoje. Para mim, Ether está em excelentes regiões, principalmente comparado com Bitcoin. Eu acredito que em breve, assim que a gente tiver essa aprovação do ETF do Bitcoin, vai acabar essa novela, a novela do ETF do Bitcoin, a narrativa que mais está movimentando a mídia nesse momento. Acabou essa narrativa, as pessoas vão começar a olhar para outra coisa. Elas vão procurar uma nova novela, uma nova história para ser contada, uma nova narrativa para entrar em jogo. E qual que pode ser essa narrativa? ETF de Ether, galera. A gente já tem solicitações de ETF de Ether na fila. Se a gente tiver a aprovação do Bitcoin hoje, eu acredito que a gente vai ter aprovação hoje ainda, a gente vai ver essa narrativa crescendo e crescendo muito forte. Já falei para vocês que comprar Ether a 2.000, a 2.200, a 2.300, cara, tá super descontado. Eu estou simplesmente carregado de Ether, porque eu vejo que a gente tem uma mega oportunidade diante da nossa frente, beleza? Sem contar que se a gente olhar para dados, né, a gente olhar para métricas para entender, cara, o que Ether construiu na calada da madrugada, foi bizarro, porque a gente vê essa linha verde diminuindo, é o supply circulante, a gente vê essa linha azul subindo, que é a quantidade de Ethers em stake, e a gente vê essa linha laranja caindo também, que é a quantidade de Ether dentro das corretoras. Matemática perfeita, oferta e demanda. A gente tem tudo para esse ativo subir e subir muito forte. Para mim, nos próximos dias, aí nos próximos meses, essa narrativa de Ether vai ser o que vai começar a ser falado dentro do mercado cripto, beleza? Bom, amanhã a gente está de volta aqui no canal. Quem saiba, a gente pode comemorar e marcar essa parte da história, a parte da história aonde nós estamos escrevendo, vivenciando a aprovação de ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. Quem diria que um dia, exatamente essa moeda que era de jovens, da internet, do mercado negro, usado para o mal, seria uma moeda solicitada pelos maiores institucionais do mundo, né? Muito bom vivenciar essa história, beleza? Bom, então é isso, espero que você tenha gostado da nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se você não é inscrito no canal, considere inscrever. Forte abraço, tamo junto, eu te vejo de volta aqui amanhã. Eu.